cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Sou um Rio Santo, não saquem isso de mim. Eu me chamo São Francisco, mas me chamam Velho Chico, nas curvas de minhas veias. Olá pessoal! Na aula de hoje trataremos sobre a região hidrográfica do Rio São Francisco e, como o próprio nome já diz, tem como rio principal ele, o famosinho São Francisco, também conhecido como o Velho Chico. Teve até a novela da Globo, em que esse rio ele teve um grande destaque. Eu acho que vocês conhecem. Então, vamos com a gente para que vocês possam conhecer melhor essa bacia. Francisco, eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do Velho Chico. Eu naveguei o rio que parece mar. O Rio São Francisco possui uma grande importância social, econômica e também cultural para o Brasil, abastecendo boa parte da região Nordeste e gerando energia por meio de hidrelétricas. Mas aí surge uma curiosidade: por que esse rio ele chama São Francisco? Pois bem, em 4 de outubro de 1501, enquanto alguns portugueses navegavam por essa região, eles descobriram a nascente do Rio São Francisco. Por isso que esse rio ele recebe esse nome, em homenagem ao santo São Francisco de Assis, festejado nessa mesma data. Além disso, o Rio São Francisco ele recebe alguns apelidos, sendo o mais conhecido o Velho Chico. Ele também é chamado de Rio da Integração Nacional, porque abrange duas regiões importantes economicamente, que é a região Nordeste e também a região Sudeste. Ele também é chamado de Nilo Brasileiro, por parecer com o formato do rio Nilo. Além disso, o Rio São Francisco ele é totalmente brasileiro. Como assim? Todo o seu percurso se dá dentro do território brasileiro. Você sabia que essa bacia ela é dividida em regiões? Pois é, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, a bacia do Rio São Francisco ela se divide em 4 regiões fisiográficas, ou seja, as características presentes em cada área dessa bacia. A primeira região ela é conhecida Alto São Francisco e corresponde à área entre a nascente até os municípios de Pirapora e Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Possui 702 quilômetros de extensão e representa 16% da área total da bacia. Já a segunda região, ela é conhecida como Médio São Francisco e estende entre os municípios de Pirapora até o município de Remanso, na Bahia. Possui aproximadamente 1.230 quilômetros de extensão e a maior parte da bacia, com cerca de 63%. Já na terceira bacia, ela é chamada de Submédio São Francisco e localiza entre os estados de Pernambuco e Bahia. Representa cerca de 17% da área da bacia, com aproximadamente 440 quilômetros de extensão. Já a quarta e última, ela é chamada de Baixo São Francisco e corresponde entre as áreas a partir do município de Paulo Afonso até a Foz do Rio, ou seja, nos estados de Alagoas e Sergipe. Essa região ela possui cerca de 214 quilômetros de extensão e representa cerca de 4% da Bahia. Agora, vamos conhecer algumas características dessa bacia? A bacia do Rio São Francisco é a mais extensa entre as bacias nacionais e possui aproximadamente uma área total de 640 mil quilômetros de extensão. Abrange os estados de Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e também Minas Gerais, sendo que 62,5% dessa área está localizada na região nordeste do Brasil, 36,8% na região sudeste e 0,7% na região centro-oeste, e onde nasce e onde que deságua o Rio São Francisco. A nascente histórica do Rio São Francisco está localizada no alto do Parque Nacional, na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais. Só que por meio de estudos realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba, o Condevarte, eles descobriram, em 2002, que a nascente do Rio São Francisco é, na verdade, o rio Samburá, localizada em Medreiros, no estado de Minas Gerais. Então, a nascente histórica é na Serra da Canastra e a nascente geográfica está localizada no rio Samburá. E onde que deságua o Rio São Francisco? A foz do Rio São Francisco está localizada entre os estados de Alagoas e também de Sergipe. O rio, após ele percorrer quase 3.000 quilômetros, ele deságua no Oceano Atlântico, e isso constitui uma divisa natural entre os estados de Alagoas e Sergipe. E qual é a extensão, a drenagem e a vazão do Rio São Francisco? De acordo com o IBGE, o rio ele possui aproximadamente 2.700 quilômetros de extensão, correspondendo 8% do território brasileiro. O Rio São Francisco ele drena uma área de aproximadamente 640 mil quilômetros quadrados, de acordo com a Agência Nacional das Águas. A vazão média por segundo é de 2.846 metros cúbicos. A bacia do Rio São Francisco possui vários afluentes, sendo os principais que estão na margem esquerda do Alto e Médio São Francisco, e tem uma média de 168 afluentes, 99 deles são rios perenes, ou seja, são rios que, dependente de qualquer época do ano, não seca. E também tem 69 que são rios intermitentes. São rios que desaparecem no período da estiagem. Além disso, o rio ele prepassa cerca de 520 municípios, de acordo com dados do IBGE. A navegabilidade é uma das principais características do Rio São Francisco, em que apresenta duas regiões de maior navegabilidade, que é o Estirão Médio, que apresenta 1.371 quilômetros de extensão entre Minas Gerais, Bahia e Pernambuco, e também o Baixo Estirão, com aproximadamente 208 quilômetros de extensão, e estende entre Alagoas e a Foz, onde o rio deságua, no Oceano Atlântico. O clima da bacia é tropical úmido e temperado de altitude. No Alto São Francisco, tropical semiárido e subúmido seco. No Médio São Francisco e também o semiárido e árido no submédio São Francisco. E também tem o subúmido no Baixo São Francisco. A bacia abrange a área de 3 biomas: o Cerrado, entre os estados de Minas Gerais e Bahia, a Caatinga, que corresponde ao nordeste da Bahia, e também a Mata Atlântica, que corresponde à região do Alto São Francisco. Já no que diz respeito ao clima da área abrangida pela bacia, é influenciado por diversas massas de ar e também diferentes altitudes e relevo. O rio ele está numa região intertropical, com elevados incidentes solar, fazendo com que seja elevado também o índice de evapotranspiração, principalmente na região norte da bacia. As enchentes e as secas ocorrem em diferentes regiões da bacia. Normalmente, as cheias, que é o período de dezembro a março, são características comuns no Alto São Francisco. Já as secas ocorrem geralmente no Médio e no Submédio São Francisco. Em relação às características sociais da região da bacia do Rio São Francisco,
trata de uma área de elevada densidade demográfica. A população total da bacia, segundo dados do IBGE, é de quase 14 milhões de habitantes, predominantemente quase todo mundo urbana, e também a densidade demográfica é de aproximadamente 20 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parte da população localiza no Alto São Francisco, com 48,8%, e a região com menor concentração de população é o Baixo São Francisco, com 10,7% da população. Eu me banhei nas águas do São Francisco, eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do Velho Chico, eu naveguei o rio que parece mar. O São Francisco representa a natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. O São Francisco representa a natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. Quem não conhece o São Francisco tão famoso, tão caudaloso, verde sobradinho mar. Em Petrolândia vá ver a grande represa, Paulo Afonso a cachoeira, em Xingó vá passear. Em Petrolândia vá ver a grande represa, Paulo Afonso a cachoeira, em Xingó vá passear. Meu velho Chico, ai meu Deus, quanta grandeza, quanta riqueza esse rio tem pra dar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. Eu me banhei nas águas do São Francisco, eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do Velho Chico, eu naveguei o rio que parece mar. O São Francisco representa a natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. O São Francisco representa a natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. Chico, ai meu Deus, quanta grandeza, quanta riqueza esse rio tem pra dar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. Então, pessoal, como foi dito aí, o São Francisco corre 7 estados, sendo no estado da Bahia, aquele onde ele percorre seu maior trecho, tornando-se fundamental para a sobrevivência de milhões de ribeirinhos. Abastece cerca de 264 cidades só no Nordeste. E o Rio São Francisco tem um papel fundamental na ocupação do Nordeste brasileiro aí no período colonial, permitindo a entrada para o interior do país. Ao longo do processo de colonização, tornaram-se as margens do rio diversas comunidades ribeirinhas. E essa relação dos ribeirinhos com o Velho Chico é de muita dependência. Como exemplo, podemos citar os índios quirins, que dependem do rio para tudo. A natureza é a nossa mãe, que nós criamos dela. O rio é tudo para nós. Dentre as atividades realizadas aí, pelos ribeirinhos, podemos destacar a pesca, assim, é fato que o São Francisco esteja profundamente relacionado ao desenvolvimento do Nordeste brasileiro e muitas comunidades vivem do que ele pode fornecer, como a pesca e a agricultura. A agricultura, que é favorecida pelas cheias, que inundam as áreas, e tornam o solo mais fértil. E a pesca é uma atividade de extrema importância na vida dos seres humanos. E no Rio São Francisco, a pesca representa uma das principais atividades econômicas. No entanto, a prática dessa atividade tem reduzido bastante na região, devido às instalações das barragens ao longo dos rios, diminuindo o volume de peixes. E a construção dessas barragens, apesar de afetar a atividade pesqueira, representa uma importante atividade econômica
proporcionada pelo São Francisco à geração de energia. Ao longo do rio tem 6 usinas instaladas: Sobradinho, Apolônio Salles, Xingó, Luiz Gonzaga, Três Marias e Paulo Afonso. E essa energia gerada abastece a região Nordeste e parte de Minas Gerais. A hidrelétrica mais famosa é a de Sobradinho, onde ocorreu um enorme desastre socioambiental. E toda vez que se constrói uma hidrelétrica, vai alargar uma área, pois tem a necessidade de ter um reservatório de água, que no caso de Sobradinho inundou diversas cidades do sertão nordestino. Tem uma profecia que diz que o sertão vai virar mar, e dizem que essa profecia se concretizou justamente por causa disso, ou seja, pela presença da barragem em Sobradinho, que se rompeu e alagou o sertão. O sertão vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão, vai virar mar. E a importância do Rio São Francisco vai além da produção de energia. Na agricultura, por exemplo, a fruticultura irrigada nas regiões de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, tem a maior produção de frutas cítricas, mangas e uvas, voltadas aí para a exportação. E essas cidades passam por um grande desenvolvimento devido à agricultura irrigada pelo rio, e são regiões importantes na produção de frutas. O brasileiro consome 90% da uva produzida aqui no Vale do São Francisco. E essa variedade aqui, que é uma uva fina de mesa, sem semente, é uma das mais procuradas. Agora atravessamos o São Francisco e fomos a Pernambuco para conhecer o projeto Nilo Coelho, o maior do perímetro irrigado. Ele fica no município de Petrolina e reúne mais de 2.300 produtores. Com o sistema de irrigação, a colheita da uva pode ser programada, como explica o produtor e agrônomo Silvio Medeiros. É uma região fantástica, em qualquer época do ano é possível produzir. Essa é uma grande vantagem competitiva que nós temos. Na região do Baixo São Francisco, a economia ribeirinha baseia-se principalmente na agropecuária e pesca. E o Rio São Francisco também serviu e ainda serve como via de transporte de alimentos como minério. Minério é alimento? Na via de transportes de alimentos e minérios como ouro. E a navegação foi um dos fatores que impulsionou o desenvolvimento da região, visto que é um rio que apresenta condições favoráveis de navegação durante todo o ano, por ser um rio perene, como nossa colega Adriele já disse anteriormente. Devido às suas múltiplas funções, o Velho Chico tem sofrido diversas ações antrópicas que resultam da ação humana, e isso tem afetado diretamente os homens e mulheres da pesca artesanal, onde tem essa atividade a sua principal fonte de renda. E por falar aqui em São Francisco, é importante destacarmos aqui a cidade de Bom Jesus da Lapa, que é a cidade mais próxima de nós aí, banhada por esse rio. E por já ser uma cidade turística, um centro de peregrinação do Nordeste, a presença do rio ali torna a cidade ainda mais atrativa. E em Bom Jesus da Lapa temos a produção de bananas, banana prata e nanica, e segundo o IBGE, o município é o maior produtor individual de banana no país. E alguns fatores contribuem para essa produção, como o clima quente, que favorece o desenvolvimento da plantação, o sistema de irrigação. Na Lapa tem água o ano todo, retirado do rio corrente, que é um curso de água pertencente à bacia do São Francisco. Hoje nós estamos produzindo aqui cerca de 183 mil toneladas ano. É um volume muito grande. Isso representa 2,5% da produção nacional. E por aqui, toda semana, tem fruta sendo colhida. As águas do Rio São Francisco abastecem boa parte da região do semiárido, levando água a muitas comunidades que convivem com a seca extrema. Portanto, é um rio de grande importância, não só econômica, mas também cultural e social. Eu me banhei nas águas do São Francisco, eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do Velho Chico, eu naveguei o rio que parece mar.
Então, meus caros, agora que você já conhece um pouco mais sobre a região hidrográfica do São Francisco, nós não podemos deixar de falar do projeto de transposição, ou também conhecido como projeto de integração deste rio, que tem basicamente a finalidade de integrar as águas do São Francisco às bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, com o objetivo de quê? De abastecer os rios intermitentes dessa região que sofre com baixo volume durante a temporada de estiagem. Aí você se pergunta, mas como que isso ocorre? Como que ocorre esse processo de transposição? Antes de entendermos como isso funciona, vamos compreender um pouquinho da história desse projeto? Vem comigo! Para início de conversa, antigamente não se falava em transposição, mas sim em encanamento do São Francisco. Por que antigamente? Por conta que a primeira tentativa de idealizar algo nesse sentido foi por volta de 1810, ou seja, logo após a chegada da família real aqui no Brasil. Porém, foi pensado, mas nada foi feito. Tempos se passaram e por volta de 1844, 1845, já no início do segundo reinado, uma seca devastadora atingiu a região Nordeste e fez com que novamente essa ideia de fazer o encanamento do São Francisco começasse a surgir novamente. Porém, diante do contexto, das limitações tecnológicas, das limitações da engenharia, também nada foi feito. Já por volta de 1877, 1878, mais ou menos, outro período de uma seca severa atinge o Nordeste. E aí, essa ideia de realizar esse encanamento começa a ser colocada em pauta mais uma vez. E até mesmo Dom Pedro II ele se compromete em vender seus bens, joias, para poder investir nessas construções, na obra para realizar a transposição. Venderei todas as pedras da minha coroa, se for preciso, para aplacar a sede e a fome dos nordestinos. E mesmo Dom Pedro II, estando todo empolgado, realmente determinado em fazer com que esse projeto de transposição, quer dizer, de encanamento, realmente acontecesse, porque ele queria não só levar água para os locais mais secos, mas também construir uma região navegável. Então ele de fato queria que isso acontecesse, só que ele se deu conta que havia muitas limitações, seria uma obra muito cara e que ele não teria condições de fazer isso. Então ele só foi capaz de basicamente construir algumas barragens, alguns açudes, mas não conseguiu realizar essa transposição. Já na República, sempre que uma seca chegava para castigar o Nordeste, os caras reuniam e falavam, não, vamos fazer alguma coisa? Vamos. A gente não pode se morrer de sede, não. Vamos mudar isso daí. Bora, agora. E aí discutia, planejava, a seca passava e nada era feito. O projeto era arquivado, era engavetado. Isso aconteceu durante o governo de Getúlio Vargas. Aconteceu no período da década de 80, com Figueiredo, que devido ao contexto do fim do regime militar, nada foi feito. Não foi diferente no governo de Itamar Franco, a ideia foi discutida, mas também nada foi pra frente. Aí fica esse povo na cabeça. Ninguém fazia nada, só discutia. Enfim, e somente em FHC começaram a ser criadas novas versões do projeto de transposição e também criou-se um comitê de organização para cuidar da bacia hidrográfica do São Francisco. Aí vocês pensam. Agora vai. Agora a transposição sai. Mas não aconteceu nada. E somente em 2007, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que de fato foi acontecer alguma mudança. Ele incumbiu o ministro da Integração Nacional da época, Ciro Gomes, para poder desatar os nós, para fazer com que as obras de fato acontecessem. Tinha 7 anos de idade, eu já carregava lata d'água na cabeça, já ia com o jumento buscar água no açude, e eu sei o que é colocar água barreta num pote, esperar a desgramada, sabe, coar, assentar, quando assentava colocava no outro, e depois colocava no outro, e a barriguinha era só de esquistossomose, cheia de fezes de vaca, de cavalo, de cabra. Que povo do Nordeste mais pobre tinha que ter direito a uma coisa elementar,
já que o nosso corpo tem 70% de água, que o povo precisava de água limpa para se tratar. E tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. Diante disso, veja como que os problemas lá do período imperial foram se arrastando até o Brasil dos dias atuais. E com certeza sempre por trás disso tinha interesses políticos envolvidos, mas não vem ao caso neste momento. Já que vocês compreenderam um pouco da história, vamos agora entender como que ocorre essa transposição, como que a água ela é levada de um local para o outro. Para isso, foram construídos 2 canais, também chamados de eixo norte e eixo leste. Observe essa imagem aqui. O eixo norte capta água no São Francisco, próximo ao município de Cabrobó, Pernambuco, e leva para o sertão dos estados de Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba. O eixo leste, por sua vez, capta água no Lago da Barragem de Itaparica, no município de Floresta, Pernambuco, e vai até o Rio Paraíba, e deixa parte da vazão nas bacias de Pajeú, de Mochotó e na região agreste de Pernambuco. Então, vocês podem perceber que esses 2 eixos vão expandir o São Francisco em diferentes direções do Nordeste. Isso vai contribuir para abastecer cerca de 12 milhões de pessoas. Essa via do eixo leste foi concluída e inaugurada em 2017, durante o governo de Michel Temer. Já recentemente, no ano passado, um dos trechos finais do eixo norte foi inaugurado pelo Jair Bolsonaro. E apesar das inaugurações, as obras não estão 100% concluídas, Segundo o site do Ministério do Desenvolvimento Regional, ainda resta realizar alguns serviços complementares. Recomendação desde o início do governo que não deixaríamos nenhuma obra parada. Os 2 eixos principais do projeto de integração partem do estado de Pernambuco, perto da divisa com a Bahia. A água desce por gravidade até uma estação de bombeamento, onde é transportada para um nível mais alto por energia elétrica. Depois de ser bombeada, a água segue novamente por gravidade, descendo em canais com um declive contínuo de 3%, com uma suave inclinação para baixo. Quando há alguma depressão no terreno, especialmente sobre os vales dos rios, o canal é convertido em um aqueduto que transpõe o vão como uma ponte. Como o canal passa por regiões muito secas, algumas tomadas de água serão criadas no caminho para atender as comunidades vizinhas. Para transpor trechos mais elevados no terreno, o canal é transformado em túnel. Ao longo do trajeto, a água é acumulada em reservatórios, onde ela pode seguir caminho, abastecer as populações próximas ou, em alguns pontos, ser usadas para gerar energia elétrica. A água do São Francisco é distribuída pelas bacias dos rios Jaguaribe, Apodi, Piranhas-Açu, Paraíba, Brígida e Mochotó, beneficiando uma ampla região do sertão, onde vivem 12 milhões de brasileiros. Agora, vamos tratar sobre os pontos positivos e os pontos negativos da transposição do São Francisco. Vamos começar pelo lado bom, Então, através desse projeto foi possível levar água para uma população de aproximadamente 390 municípios, para as pessoas que realmente passavam por dificuldades durante o período da seca. Consequentemente, se elas passaram a ter acesso aos recursos hídricos, foi possível desenvolver atividades como a agricultura, a pecuária e, consequentemente, tiveram melhoria de vida. Além disso, nós sabemos que para desenvolver essas obras da transposição, houve muito investimento. Isso contribuiu para a geração de empregos, a geração de renda, para a movimentação da economia no local onde essas obras estavam sendo desenvolvidas, por conta do fluxo de pessoas. Tem muita gente agora que a gente trabalha junto aqui, e a gente aí que está desempregado há 2, 3 anos. E graças a Deus, hoje com a obra passando aqui, a gente está trabalhando. Estou muito feliz, vamos ganhar o pão de cada dia para sustentar a família, É muito importante que eu estou ganhando meu dinheiro e muita gente vai ser beneficiada por causa dessa água que vai passar aqui a transposição. As obras da transposição movimentam a economia das cidades, gerando empregos e trazendo investimentos.
Se gera emprego, acaba gerando entradas para a cidade e o comércio começa sendo movimentado. Você vê mais gente na rua, você vê tipo pizzaria mais movimentada, lanchonete mais movimentada, o restaurante da gente mais movimentado. E também sabemos que o Rio São Francisco, apesar da sua importância, ele é bastante degradado. E com o projeto de transposição, houve aí um plano de manejo ambiental que permitiu a revitalização do rio, da mata ciliar e também a despoluição. Mas, claro, tiveram alguns projetos que não funcionaram. Mas, como nem tudo são flores, nós temos também o lado negativo dessa história. Podemos citar, por exemplo, o grande investimento que teve nesse projeto de transposição, né? Foram mais de 8 bilhões de reais investidos, muitas empresas envolvidas. E quando isso acontece, muita gente, muito dinheiro, temos também muita corrupção. Mas, com a justificativa de levar água para quem tem sede, o projeto seguiu adiante, né, mesmo com tantos desvios. Aí se questiona, será que não tinha outras alternativas, como abrir poços artesianos, investir em carros-pipas, né? Até tem, mas são obras menos eleitoreiras, né? Não chama tanta atenção assim do público. Um outro ponto negativo é o desmatamento. Para construir esses canais, essas obras, uma área muito grande foi devastada. Consequentemente, tivemos aí impactos na fauna, na flora. Temos também, com a transposição, a possibilidade de alterar a dinâmica da comunidade biológica aquática. Isso também pode acabar aí alterando a vazão de água. Podemos citar. Além disso, pode fazer com que alguns riachos e açudes acabem secando. Não podemos esquecer das tensões, por conta que, para essas obras serem feitas, muitas pessoas tiveram que abandonar suas terras, né, se deslocarem para outros locais e deixar sua história de vida, suas atividades para trás por conta disso. Os índios Pipipã também esperam ser beneficiados, mas por enquanto se sentem prejudicados porque a aldeia onde viviam foi desapropriada para as obras. Eles querem indenizações e o reconhecimento do terreno onde moram como terra indígena. Hoje vivem de forma precária. E também temos que nos questionar, será que essa água realmente vai chegar para as pessoas que precisam? Né? Porque nos locais por onde esses canais vão passar, consequentemente, as terras que estão ali em volta vão passar a ser mais valorizadas. E se elas são mais valorizadas, normalmente aquelas pessoas pobres, né, menos favorecidas, não vão conseguir ficar ali. Provavelmente aquelas propriedades passarão a ser habitadas por grandes latifundiários e aí a gente fica aquela dúvida. Será mesmo que essa água vai atender às necessidades de quem precisa ou de quem já tem? Não sei. Especialistas questionam como essa água será usada. Há uma ilusão muito grande de que a água do São Francisco, uma vez abastecendo as principais represas, elas vão ser utilizadas para o abastecimento do povo. Não vai. Não vai, porque a água de uma represa, 70% desses volumes vão ser utilizadas no agronegócio. Podemos perceber que são dois cenários, são contradições, né, para um mesmo projeto. E como já dizia o geógrafo Assis Absaber, a transposição ela precisa provar para o que veio, ela precisa ser uma obra real e que possa ser convertida, né, em um bem-estar social para a população. Diante da importância do Rio São Francisco, nós temos que entender que a transposição deve acontecer respeitando a história dos povos, né? O meio ambiente, e que essa água ela tem que chegar para aqueles que realmente necessitam, de maneira tratada e também com um preço justo, é claro. E é isso que precisa ser debatido. Há um Deus tão intenso chamado de rio, que vai majestoso rasgando a nação, lavando de vida o povo do sertão, que é um povo tão sábio, humilde e bravio.
É grato, guerreiro, tão belo e gentil, abraçando as águas que vem lhe molhar. Quando o sertanejo vem oferendar a um rio que é quase uma divindade, que traz esperança e prosperidade. Com ele a Caatinga tem seu próprio mar. Rio São Francisco é o nosso gigante, quase um oceano banhando a Caatinga. Tudo que se planta na margem se vinga e toda colheita é tão exuberante. Milhares de vidas que são dependentes desse velho Chico na sua jornada. É toda essa gente que é abraçada por esse seu rio nas suas correntes. Rio São Francisco é a vida da gente, fim das suas águas na beira do mar.